Estamos iniciando o nosso bate-papo sobre a espiritualidade de Santa dos Pobres, neste tempo bonito, em que você é convidado a conhecer um pouco da vida interior desta mulher, que é a primeira santa brasileira dos nossos tempos e, com a sua vida, nos testemunha o seu amor a Jesus Cristo. Estamos com o Frei Igor e a gente gostaria de iniciar essa conversa, pedindo ao Frei Igor que se apresente, de onde é, por que ele usa essa roupa marrom, parecida com a minha. Então, Frei Igor, fique à vontade. Paz e bem, Frei Giovanni. Eu me chamo então Frei Igor, sou frade capuchinho, tenho 24 anos, moro aqui em Belém do Pará, na região norte, na Amazônia. Atualmente sou estudante de teologia, estou começando a teologia no primeiro ano, e uso essa roupa porque, de fato, sou frade capuchinho, assim como o Frei Giovanni, Então a gente traz como tema a castidade como resposta ao egoísmo. A gente sabe que Santa Dulce dos Pobres é franciscana, é religiosa, e como religiosa ela faz os votos, os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. E a castidade é muito mais, vai além daquilo que a gente conhece. A castidade é um voto muito relacionado ao amor, à liberdade ao amado, que é Cristo. Então traga, Frei Ícaro, um pouco desse conselho evangélico da castidade na vida de Santa Dulce dos Pobres, dos santos, e como ela atinge assim a nossa vida. Muito bem. Então, a castidade, ela pressupõe também a nossa corporeidade. O Papa João Paulo II trabalhou assim de forma muito bela na sua teologia do corpo, toda essa dimensão que o ser humano tem que viver quando se está relacionado à castidade. Ele chega a dizer que o contrário do amor não é necessariamente o ódio, mas muitas vezes é usar e ser usado. Ou seja, eu uso a outra pessoa quando não a amo. De forma especial em relação à sexualidade. Então, o voto de castidade que Santa Dulce professou, que os religiosos professam, ele está ligado a esta vontade que a pessoa que professa este voto tem de não tratar o outro com o egoísmo, não usar o outro e ser livre diante de Deus, ser livre diante dos irmãos. Portanto, para João Paulo II, podemos dizer, parte da encarnação. Deus, ao se encarnar, nosso Senhor Jesus Cristo, ao se fazer homem, o nosso corpo entra também na teologia e, desta forma, Deus como que eleva a nossa natureza à sua condição de divindade, de santidade, que é própria de Deus. Então, o Papa chega a dizer que o resumo da Sagrada Escritura seria que Deus quer se casar conosco. Então, viver a castidade, evitando, nos distanciando do egoísmo, é aproximar-se de Deus, que por nosso amor se fez homem. O Papa chega a dizer também que na cruz Deus nos amou com o amor eros, que é aquele amor que deseja unir-se ao amado, diferente do usar. Então, a castidade está diferenciada, está separada deste desejo de uso que está tão ligado ao hedonismo, que o Papa Francisco tanto condena em nossos tempos. Portanto, o corpo, ele é, para aquela pessoa que vive a castidade, para aquela pessoa que busca amar a Deus, é um sinal do amor. Mas claro que este amor perde o seu sinal com o pecado original. Então, é necessário que o homem busque retomar o caminho perdido, busque retomar o amor a Deus para viver, de fato, a castidade enquanto libertação deste egoísmo, enquanto resposta ao egoísmo que nós vivemos de forma tão forte em nossos tempos,
Então, Frei Igor, a castidade também, os conselhos evangélicos em geral, é essa predegustação daquilo que seremos, que viveremos na eternidade, quando nas Sagradas Escrituras se fala muito, onde Jesus tem aquela passagem, no céu ninguém se dará em casamento, né, outras passagens que nos tornam muito presente. Então a vida religiosa seria um apressar antecipadamente aquilo que viveremos no céu através dos conselhos evangélicos. O que é que isso pode influir na nossa vida hoje, nós como devotos e devotas de Santa Dulce dos Pobres? O que é que a vida religiosa fala hoje para nós, que é um falar que vai de encontro às mentalidades da atualidade, mas que é uma seta que nos aponta o caminho de Deus? Como isso nos atinge enquanto devotos, devotas de Santa Dulce dos Pobres? Então, Frei, a vida religiosa, enquanto tal, ela é profética, né? A igreja vai dizer que a vida religiosa é profética. É aquela que anuncia para o mundo, anuncia aqui, nesta realidade, para os fiéis, para também aqueles que não são fiéis, que o mundo não termina aqui. A nossa vida não se encerra com a nossa morte. Ela continua. Portanto, o religioso, ele antecipa as realidades eternas, como o Senhor bem mesmo disse. Os votos de pobreza, castidade e obediência são esse espírito antecipado da que viveremos na eternidade. Portanto, a castidade, a pobreza e a obediência são como meios de combate aos nossos egoísmos que vivemos hoje, né? A certas idolatrias. Quando o religioso faz o voto de pobreza, ele diz que não quer se apegar a nada de bens materiais. Quando faz o voto de castidade, ele não quer se apegar às pessoas, porque quer se apegar somente a Jesus, somente a Deus. E quando faz o voto de obediência, ele renuncia também, e até mesmo a sua própria vontade, para reconhecer na voz do superior, na voz daqueles que representam a hierarquia da igreja, a própria vontade de Deus. E o que é que um devoto da Irmã Dulce pode tirar destes votos que os religiosos fazem, que os freis fazem, que as irmãs fazem? O espírito, o cristão, o leigo, ele é convidado a viver este espírito em sua vida. Então, viver uma vida sóbria, como certamente a Santa Dulce viveu, viver esse espírito de desprendimento das pessoas enquanto apego egoísta, mas sim aquele amor zeloso que eleva a minha relação com o outro até Deus, e também o desapego das minhas próprias vontades, que muitas vezes são vontades egoístas, levadas pelo meu amor próprio, e devo partir para o encontro do outro, como o Irmã Dulce viveu com tanta beleza, indo atrás dos necessitados, né? Frei Igor, uma coisa que é quase que uma novidade na nossa espiritualidade franciscana, que você falava no início, é o tema dos esponsais, a teologia dos esponsais, muito presente na vida de Santa Clara. E Santa Dulce, em uma de suas cartas, traz muito presente essa questão no seu noviciado. Ela trazia consigo, escreve algumas coisas, dizendo que é a noivinha de Cristo, que se prepara para esse casamento místico, né? E como religiosa, como aquela que viveu este voto de castidade, diríamos assim, Santa Dulce a cada dia vai se configurando naquele que ela amou, que ela ama, que é Jesus Cristo. A cada dia ela vai se transformando naquele que ela amou por toda a vida, a Jesus, e vai vencendo as barreiras, os egoísmos que vai surgindo, e vai vivendo essa dimensão da alteridade, não viver somente para si a sua espiritualidade, mas também o cuidar do outro como forma e como expressão e como essa consequência deste amor esponsal, sobretudo na pessoa de Cristo, que se encontra, Cristo esposo, neste casamento místico, na pessoa daqueles que se encontram nos abandonados. Santa Clara até dizia que nós devemos amar a Cristo nesta terra, crucificado, Cristo abandonado, para que no céu pudéssemos amá-lo, o Cristo Rei glorioso,
e aqui na terra nos tornarmos herdeiros deste esposo que está no céu, que aqui na terra é o esposo, a exemplo do servo sofredor, mas que no céu é o Rei glorioso, e nos tornamos, conforme a configuração este Cristo, abandonado e crucificado, herdeiros daquilo que seremos na eternidade. Como, de forma muito breve, essa questão desses esponsais místicos, deste casamento místico na vida de Santa Dulce dos Pobres, como religiosa, como consagrada, como aquela que faz os votos de castidade. Muito bem, Frei. Então, os religiosos, né, de forma muito especial, as irmãs, as monjas, as freiras, as religiosas, e certamente a irmã Dulce também, viveu estes esponsais, que é justamente este relacionoso a ponto de chamar Jesus, nosso Senhor, de esposo. Santa Clara, nas suas cartas à irmã Inês, ela vai dizer que a Clarissa, a freira, deve contemplar Jesus como um espelho. O amado é como o espelho que deve refletir este amor, e também que é o espelho que eu devo configurar aquela imagem. Eu contemplo Jesus na cruz, eu contemplo Jesus na sua paixão, no seu amor para com os necessitados, nos milagres que fazia, na sua doação, na sua missão de amor para com o Pai, e vou me configurando a Jesus, configurando ao amado de minha alma, né, como o Cântico dos Cânticos vai expressar de forma também belíssima, que é a base para a espiritualidade dos esponsais, até chegar esta união mística, onde a esposa, que é a alma religiosa, se unirá com o esposo, que é Jesus. Também essa imagem é atribuída para a igreja, para Cristo e a igreja, mas de forma especial para os religiosos, e a irmã Dulce certamente também contemplava Jesus como seu esposo, né, a ponto de chamá-lo de a esposinha, né, meu esposo, meu marido. Isso para nós é uma alegria, Frei Igor, a sua participação em nosso bate-papo sobre a espiritualidade, tornando possível aquilo que moveu Santa Dulce dos Pobres, a sua vida interior, e agora já concluindo a nossa conversa, o nosso bate-papo, diretamente da Bahia para o Maranhão, do Maranhão para a Bahia, fazendo essa ponte que nos une através da fraternidade capuchinha, de frades menores capuchinhos. Nós queríamos pedir a você que deixasse assim as considerações finais e, ao mesmo tempo, desde já, agradecemos o convite que você atendeu, assim se colocando à disposição do nosso santuário de Santa Dulce dos Pobres, que é um santuário que tem a presença da nossa família, a presença capuchinha. Muito bem, Frei. Então é uma alegria para mim, primeiramente, ter recebido este convite tão ideal, né, de estar com vocês falando da espiritualidade. É um tema muito bonito, é um tema que deve ser trabalhado, deve ser, de fato, explanado. E a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente esta, de que nós devemos buscar a Deus para que a nossa humanidade se configure à humanidade de Jesus, e nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele, no serviço para com o pobre, no serviço com o necessitado, no amor para com Deus, no amor para com nossos irmãos. E assim nós vamos caminhando, vamos crescendo justamente no amor, naquilo que Deus nos chamou, a sermos santos, como Ele mesmo é santo, e assim, amando nossos irmãos, amando a igreja, amando ao próprio Deus, estaremos certamente no melhor caminho, no caminho que Santa Dulce trilhou e que é o caminho para o céu. Desde já agradeço o convite mais uma vez e estou disposto aqui, quando precisarem também, a contribuir com esse belíssimo trabalho.